Intercambista check! Bem-vindos ao começo de algo grandioso, que é minha nova série aqui no YouTube chamada Intercambista Check, que eu vou contar um pouco sobre como foi meu intercâmbio para os Estados Unidos, que eu fiz 2 anos atrás, em 2019. Sim, eu fiz intercâmbio do ensino médio pro high school americano, aquele que tem festas e escola e futebol americano e sexo e drogas e rock and roll, só que não. E por que, você se pergunta, eu estou fazendo esses vídeos 2 anos depois do intercâmbio ter acontecido? É porque eu quero que o meu eu daqui a 20 anos saiba exatamente como tudo aconteceu, e daqui a 20 anos provavelmente eu vou ter me esquecido. Então é isso, eu tô pensando no futuro já adiante. E apesar de ter acontecido há 2 anos, eu ainda tenho todas as memórias plenas do que aconteceu. Tenho foto, tenho vídeo, tenho provas, documentos, tenho souvenir do meu estado lá, tudo, tudo, tudo. E eu vou falar de tudo o que aconteceu. Desde o começo, como foi fazer o application para ir para os Estados Unidos, a minha família, os meus amigos lá, a minha escola lá, as matérias da minha escola lá, os clubes e esportes que eu participei ou não, como era a comida, como foram as viagens, quem eram os meus vizinhos, tudo. Então não perde que cada semana vai ter um vídeo novo, falando de cada capítulo de como foi minha vida nos Estados Unidos. Apesar de terem sido só 6 meses, eu fiz muita coisa. Sem mais delongas, vamos começar do começo. Por que eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos? Vale ressaltar que eu fiz intercâmbio depois que eu acabei a escola. Então eu acabei o ensino médio no Brasil e depois eu fui fazer a escola nos Estados Unidos. Eu nem sabia nem se isso era possível na época. Mas por quê? Bom, minha mãe sempre quis morar fora do Brasil, porque é o Brasil, então, né? Complicado. Só que ela queria se mudar para Portugal, que é onde eu moro hoje, mas eu não tinha muita certeza sobre isso, então ela fez: filho, toma esse intercâmbio, vai para os Estados Unidos, e aí tu vê como é incrível morar fora do país. E de fato achei incrível, tanto é que hoje eu moro em Portugal. Ou seja, o plano dela deu certo. Mas então, fomos nós a várias agências de intercâmbio. No final das contas, a gente escolheu a CI, a Central de Intercâmbio, que eu acho que é a maior, a mais famosa e tudo mais. E realmente nós não tivemos nenhum problema, foi tudo incrível com eles. As meninas lá eram super atenciosas, a gente ia pra lá só pra ficar conversando com elas, a gente tinha nada pra fazer, a gente ia mesmo assim. E aí a gente começou a discutir os planos de como era fazer o intercâmbio. E eu queria fazer intercâmbio de high school, que é aquele que aparece nos filmes, como eu já falei, porque era o meu sonho. E eu podia ter escolhido entre o Canadá, escolhendo a cidade, ou para os Estados Unidos, sem escolher a cidade. Como o meu sonho de criança era ir para os Estados Unidos fazer aquele intercâmbio da escolinha lá, eu escolhi os Estados Unidos sem saber para onde eu ia, e foi incrível porque tinha aquele gostinho, aquele aroma de surpresa. Eu podia ir para uma fazenda no meio do nada, eu podia ir para uma cidade grande, eu podia ir para um estado super quente ou então para um super frio. Eu podia morar no meio dos Estados Unidos, eu podia morar no litoral. E eu gostei muito disso, que eu não sabia pra onde eu ia, foi incrível. Só que, apesar de eu não poder escolher propriamente a cidade, o estado que eu ia, eles me deram a opção de pagar, acho que era $500, para escolher dentro de uma região dividida nos Estados Unidos. Eles pegaram o mapa dos Estados Unidos e dividiram em 3 partes. E eu escolhi 3 estados dentro de uma região específica que eu escolhi. E eu ia ter a preferência de talvez ser selecionado para um desses estados, dessas cidades. E aí eu podia cair em um desses 3 estados. Se eu não caísse, eles devolviam o dinheiro. E eu escolhi como se fosse a região nordeste dos Estados Unidos, para ficar perto de Nova York. Porque eu queria conhecer Nova York a todo custo, sempre foi meu sonho. E aí eu escolhi os estados de Connecticut, Massachusetts e New Jersey, porque eles são ótimos estados, têm ótimas taxas de DH, não são tão frios, são perto do litoral e são muito perto de Nova York, que eu queria conhecer a todo custo. Contudo, spoiler, eu não fui para nenhum desses 3 estados. Eu não vou entrar em detalhes mais ou menos do preço, de quanto foi, porque eu acho um pouco indelicado, mas esses preços estavam meio em média, assim, tanto dos Estados Unidos sem escolha quanto o Canadá com escolha. Se tu quiser, joga aí no Google que aparece. Mas enfim, antes de começar a fazer a inscrição propriamente, eu tive que fazer um teste de inglês na agência, e eram uns 45 questões, e foi bem fácil, acertei todas. Então não tive problemas com isso. E depois disso começamos de fato a inscrição com o Application, que é uma bíblia sobre sua vida. Tem que preencher desde aspectos técnicos da sua vida, como vacina, grau de escolaridade, etnia, religião, até aspectos menos tangíveis, mais de humanas, no caso os meus hobbies, os meus gostos, os meus hábitos, como eu me comportava na escola, quem eu era de fato. Tive que colocar foto minha, tive que escrever uma carta para a família, endereçada à família, mesmo que eu não soubesse quem era a família. E aí foi bem cansativo porque tinha realmente muita coisa para escrever, mas foi legal. Quem não gosta de falar sobre si próprio, né? E eu sabia que esse application ia ser enviado para as famílias que podiam me receber, então coloquei ali já várias migalhas de como eu queria que a minha família fosse. Já criei aquele sonho da família americana perfeita, só que não. Mas coloquei que eu gostava muito de criança, que eu tinha medo de alguns animais, que eu não podia ficar muito perto de animal peludo,
Mas enfim, várias migalhinhas ali que eu fui deixando para que o match da família comigo fosse uma coisa legal, ideal e parecido um com o outro. E eu fiz tudo isso do application na plataforma da organização internacional, que é a Green Heart, que depois que eu me inscrevi, paguei e tudo mais, eles já começaram a mediar. Eu entrava todo dia lá para colocar uma coisa nova, porque tinha muita coisa para fazer sempre. E isso foi no final de 2018, eu estava prestes a acabar a escola, e o intercâmbio ia ser no começo de 2019, ou seja, janeiro. E eu acabei em enviar o application bem antes do prazo máximo de se enviar, eu acho que foi tipo uns 3 meses antes do intercâmbio. E eu fiquei impressionado porque ninguém me escolhia, eu nunca recebia que era minha família. Eu passei literalmente 2 meses sem ter ideia de para onde eu ia. Nesse meio tempo, eu fui recebendo várias recomendações da agência e da organização sobre o que fazer, o que não fazer. Tinha um livro enorme de regras. Pô, não pode viajar sozinho, não pode ir para outro estado sozinho, não pode dormir fora de casa. Enfim, tinha de tudo um pouco. E aí passaram-se os meses, eu tava ficando cada vez mais nervoso porque eu não sabia para onde eu ia. E aí, uma semana antes do intercâmbio começar, oficialmente, eu recebi para onde eu ia e quem era a minha família. E aí, basicamente, eu tive que comprar tudo, desde presente para a família, até voo, até roupa, porque eu não sabia se o lugar que eu ia era frio ou quente. Uma semana antes de viajar. Então foi incrível, foi uma delícia. Esse vídeo fica por aqui, mas no próximo vídeo, próxima semana, no domingo, quem foi minha família, quais foram os presentes que eu comprei para eles, que eu levei do Brasil, né? E para onde eu fui. Foi um balde de água fria não, gelada. E eu vou contar um pouco também como foi a minha ida para lá, porque eu perdi 2 voos nos Estados Unidos. Eu passei basicamente 2 dias perambulando nos aeroportos americanos. Foi incrível, foi uma delícia, foi uma experiência única. Então não perde o próximo vídeo. E é isso, até semana que vem.